Você é burra mesmo ou só finge? A voz do Ricardo ecoou pelo salão da loja, fazendo todos os clientes se virarem para me olhar. Meu rosto queimou de vergonha enquanto ele continuava. Como é que você não consegue explicar nem o básico para esses clientes importantes? Eu estava ali, paralisada, sentindo o peso dos olhares julgadores sobre mim. Naquele momento, algo dentro de mim se rompeu. 3 anos aguentando humilhações, sendo tratada como se fosse invisível, como se minha formação universitária não significasse nada. Mas Ricardo não fazia ideia de quem ele estava subestimando. Não imaginava que eu entendia cada palavra que aqueles clientes importantes sussurravam entre si em francês. E muito menos sabia que eu estava prestes a virar aquele jogo de uma forma que ele jamais esqueceria. Esta é a minha história, Sofia Oliveira. Se essa história chamou sua atenção, não deixe de deixar o like e se inscrever no canal. Meu nome é Sofia, tenho 28 anos e por 3 longos anos trabalhei como vendedora na Maison Luxe, uma das lojas de departamento mais requintadas de São Paulo. Para todos ali, eu era apenas mais uma funcionária comum. Alguém que vestia o uniforme azul marinho todos os dias e sorria para os clientes sem questionar. O que eles não sabiam é que por trás daquela fachada simples havia uma formação em letras pela USP, com especialização em 5 idiomas. Mas a vida tem dessas ironias cruéis. Às vezes você precisa aceitar um trabalho que não reflete quem você realmente é apenas para sobreviver. Ricardo Mendes era o gerente da loja há 2 anos, e desde o primeiro dia deixou claro sua opinião sobre mim. Para ele, eu era limitada, lenta, alguém que estava ali apenas para ocupar espaço. Ele tinha essa mania horrível de me humilhar na frente dos outros funcionários, sempre com aquele sorriso falso que fazia meu estômago revirar. Sofia, você poderia pelo menos tentar não parecer perdida quando atende os clientes, dizia ele, alto o suficiente para todos ouvirem. E eu engolia a raiva, porque precisava daquele emprego. A loja atendia uma clientela de alto padrão, e era comum recebermos turistas estrangeiros, empresários internacionais, pessoas que vinham ao Brasil a negócios. Eu sempre observava essas interações com curiosidade, entendendo cada palavra que eles falavam entre si, captando nuances que escapavam completamente aos meus colegas. Mas mantinha minha boca fechada. Era mais seguro assim. Ricardo já havia deixado claro que não queria funcionários que se achavam especiais. Naquela manhã fatídica de quinta-feira, eu estava reorganizando a seção de acessórios quando vi Ricardo correndo pela loja com uma expressão de desespero no rosto. Ele gesticulava para os vendedores principais. Sussurrava algo sobre clientes muito importantes e oportunidade de ouro. Pela movimentação, percebi que algo grande estava acontecendo. E eu não fazia ideia de que aquele seria o dia em que minha vida mudaria completamente. Sofia. A voz dele cortou o ar como uma lâmina. Pare de ficar aí parada e venha me ajudar. Temos uma situação delicada aqui e preciso que você pelo menos tente não estragar tudo. Respirei fundo e caminhei em direção à entrada da loja, onde um grupo de 3 pessoas elegantemente vestidas observava nossa vitrine com interesse. Algo me dizia que aquele não seria apenas mais um dia comum de trabalho. Os 3 clientes eram visivelmente estrangeiros. Um homem de cerca de 50 anos, cabelos grisalhos impecavelmente penteados, usando um terno que eu reconheci como sendo da Armani, acompanhado de 2 mulheres elegantes. A forma como se portavam, a qualidade de suas roupas, a maneira confiante como observavam os produtos, tudo indicava que eram pessoas de muito dinheiro. E mais importante, eles conversavam em francês. Bonjour, je suis Ricardo Mendes, le gérant de 7 boutique.
disse Ricardo com um sotaque português carregado que fez meu coração apertar de segunda mão por vergonha. Era óbvio que ele havia decorado essa frase, porque quando o homem respondeu em francês fluente, vi o pânico se instalar nos olhos do meu chefe. Ele acenou com a cabeça como se entendesse, mas pude ver o suor começando a formar em sua testa. Sofia, ele se virou para mim com aquele tom autoritário de sempre. Esses são clientes muito especiais. Eles estão interessados em nossa linha premium. Eu preciso que você os acompanhe enquanto eu busco os catálogos especiais. A ironia da situação me atingiu como um soco no estômago. Ele estava me passando os clientes justamente porque não conseguia se comunicar com eles, mas jamais admitiria isso. Enquanto Ricardo se afastava, os clientes continuaram conversando entre si, e eu comecei a entender exatamente quem eles eram e por que estavam ali. O homem, Monsieur Dubois, era diretor de uma rede internacional de hotéis de luxo. Estava no Brasil procurando fornecedores locais para uma nova linha de produtos exclusivos que seriam vendidos em suas lojas duty-free ao redor do mundo. Eles estavam avaliando várias empresas brasileiras e nossa loja havia sido recomendada por um contato em comum. Quel service terrible, murmurou uma das mulheres para a outra em francês. O gerente nem consegue se comunicar conosco direito. Como vamos fazer negócios assim? Meu coração disparou. Eles estavam prestes a desistir da parceria por conta da barreira linguística e Ricardo nem imaginava o tamanho da oportunidade que estava escorrendo por entre seus dedos. Foi então que ele voltou, carregando uma pilha de catálogos, ainda com aquela expressão confiante e arrogante que eu conhecia tão bem. Então, como está indo? Perguntou, dirigindo-se aos clientes em português, como se eles fossem entender magicamente. O que você faria no lugar dela? Os minutos que se seguiram foram dolorosos de assistir. Ricardo tentava desesperadamente se comunicar gesticulando, apontando para produtos e falando cada vez mais alto, como se o volume fosse resolver a barreira do idioma. Os clientes franceses trocavam olhares desconfortáveis, e eu podia ver a paciência deles se esgotando rapidamente. Regardez-moi c'est cirque, sussurrou Monsieur Dubois para suas acompanhantes. Isso é um circo. Não podemos trabalhar com pessoas assim. Meu estômago se contraiu. Eles estavam literalmente discutindo como sair dali educadamente, comentando sobre como a falta de profissionalismo era um sinal de que não poderíamos ser parceiros confiáveis. Foi quando Ricardo cometeu o erro que mudaria tudo. Frustrado com a situação e sentindo que estava perdendo o controle, ele se virou para mim com uma expressão de raiva mal disfarçada. E então, na frente daqueles clientes importantes, na frente de outros funcionários e compradores brasileiros que observavam a cena, ele disse as palavras que fariam meu mundo desmoronar e se reconstruir em questão de segundos. Sofia, pelo amor de Deus, você não consegue nem ajudar a explicar os produtos básicos? Você é burra mesmo ou só finge? Como é que você não consegue explicar nem o básico para esses clientes importantes? Sua voz ecoou pelo salão da loja, fazendo todos se virarem para nos observar. 3 anos trabalhando aqui e você continua sendo completamente incompetente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Senti o calor subir pelo meu pescoço, minhas bochechas queimarem de humilhação. Todos os olhares estavam sobre mim, funcionários, clientes brasileiros e principalmente os franceses, que mesmo não entendendo português, captaram perfeitamente o tom agressivo e desrespeitoso. Vi decepção nos olhos de algumas pessoas, pena nos de outras. Mas algo diferente aconteceu dentro de mim naquele momento. Em vez da vergonha paralisante que eu sempre sentia quando Ricardo me humilhava, uma força estranha tomou conta do meu peito.
3 anos engolindo sapos, 3 anos sendo subestimada, 3 anos escondendo quem eu realmente era. Não mais. Obrigada por acompanhar até aqui. Prometo que o melhor ainda está por vir. Respirei fundo e dei um passo à frente. Minha voz, quando finalmente saiu, estava firme e clara. Bonjour, Monsieur Dubois. Je vous présente mes excuses pour ce malentendu. Permettez-moi de vous expliquer notre collection in detail. O efeito foi instantâneo e devastador. O silêncio na loja se tornou ainda mais profundo, se é que isso era possível. Ricardo me olhou como se eu tivesse acabado de falar em línguas alienígenas. O que, para ele, era praticamente isso. Os clientes franceses, por sua vez, tiveram reações completamente diferentes. Surpresa, alívio e um interesse renovado brilharam em seus olhos. Ah, enfim quelqu'un que parle français, exclamou Monsieur Dubois, com um sorriso genuíno se espalhando pelo rosto. Finalmente alguém que fala francês. Que alívio! Continuei em francês, explicando nossa coleção com detalhes que jamais havia compartilhado com ninguém na loja. Falei sobre a origem dos materiais, a qualidade da confecção, os diferenciais competitivos que faziam nossos produtos únicos no mercado brasileiro. E mais importante, demonstrei que entendia exatamente o que eles estavam procurando para sua rede internacional. Mademoiselle, disse uma das acompanhantes, você conhece bem o mercado internacional de produtos de luxo. Sorri e respondi que sim, que havia estudado as tendências europeias e americanas e que sabia exatamente quais produtos teriam apelo global mantendo a autenticidade brasileira. Enquanto isso, Ricardo permanecia ali, boquiaberto, tentando processar o que estava acontecendo. Seus olhos alternavam entre mim e os clientes, como se estivesse assistindo a um filme em câmera lenta. Pude ver o exato momento em que a realização começou a bater. Ele havia acabado de humilhar publicamente a única pessoa na loja que poderia salvar aquela negociação. Sofia. Ele tentou interromper, mas Monsieur Dubois ergueu a mão, indicando que queria continuar conversando comigo. Mademoiselle Sofia, você poderia nos mostrar os produtos que mencionou? Estamos muito interessados em estabelecer uma parceria com fornecedores que realmente entendam nosso mercado. Foi então que deixei cair a segunda bomba. Naturalmente, Monsieur Dubois. E se me permitir, gostaria de mencionar que também domino inglês, italiano e alemão, caso tenham interesse em expandir para outros mercados europeus. A transformação na dinâmica da loja foi surreal. Em questão de minutos, eu havia passado de funcionária incompetente para a pessoa mais importante daquela negociação. Monsieur Dubois e suas acompanhantes me seguiam pela loja, fazendo perguntas detalhadas sobre produtos, prazos de entrega, capacidade de produção. E eu respondia a tudo com uma fluência e conhecimento que deixavam até mim surpresa. Ricardo tentava se inserir na conversa, mas os franceses claramente preferiam falar diretamente comigo. Quando ele tentou retomar o controle, dizendo Sofia é uma das minhas melhores funcionárias, Monsieur Dubois o interrompeu com uma pergunta que mudaria tudo. Monsieur Ricardo, por que o senhor chamou esta jovem talentosa de burra há poucos minutos? O constrangimento no rosto do meu ex-chefe foi indescritível. Ele gaguejou, tentou explicar que havia sido um mal-entendido, que estava sob pressão. Mas o dano estava feito. Os clientes franceses trocaram olhares significativos e pude ver que a opinião deles sobre a loja e sobre Ricardo havia mudado drasticamente. Mademoiselle Sofia, disse Monsieur Dubois, virando-se completamente para mim. Gostaria de fazer uma proposta. Nossa empresa está abrindo um escritório de representação no Brasil e precisamos de alguém com seu perfil,
conhecimento de idiomas, entendimento do mercado internacional e capacidade de identificar produtos de qualidade. Estaria interessada em trabalhar conosco? Meu coração quase parou. Olhei para Ricardo, que estava pálido como papel, e depois para os outros funcionários que observavam a cena em choque total. Posso saber mais detalhes sobre a posição? Perguntei, mantendo minha voz profissional apesar da euforia que sentia por dentro. A proposta era melhor do que qualquer sonho que eu já havia tido. Salário 3 vezes maior que o atual, trabalho internacional, viagens para a França e outros países, e a chance de usar realmente minha formação. Aceitei na hora. Quando os franceses saíram da loja com meu cartão de contato e a promessa de me ligarem no dia seguinte para acertar os detalhes, Ricardo finalmente encontrou coragem para falar comigo. Mas já era tarde demais. Sofia, podemos conversar sobre isso? Talvez possamos rever sua posição aqui na empresa. Sorri e respondi, Ricardo, durante 3 anos você me tratou como se eu fosse limitada. Me humilhou na frente de clientes e colegas. Me fez acreditar que eu não tinha valor. Hoje você descobriu que perdeu a maior oportunidade de negócios da história desta loja por subestimar alguém que estava bem na sua frente. Não é uma questão de revisão de posição. É uma questão de caráter. 2 semanas depois, eu estava em meu novo escritório, coordenando importações de produtos brasileiros para hotéis de luxo ao redor do mundo. E Ricardo, soube pelos ex-colegas que ele teve que explicar para a diretoria da rede como perdeu um contrato de milhões por não conseguir se comunicar com clientes internacionais. Às vezes as pessoas nos subestimam porque julgam pela aparência, pela posição que ocupamos ou pelo uniforme que vestimos. Mas a vida tem uma forma peculiar de nos dar oportunidades para mostrar quem realmente somos. O importante é estar preparado para quando essa hora chegar. Nunca mais permiti que alguém me fizesse sentir inferior por quem eu era. E você? Já passou por uma situação onde foi subestimado? Conta aqui nos comentários como foi. E não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias como esta.